Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque você tem que identificar esses dois sentimentos no mercado, para você poder se diferenciar da grande maioria dos investidores que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, vou analisar o Bitcoin e eu vou tentar trazer aqui para vocês as regiões mais importantes que o Bitcoin precisa romper agora para buscar patamares acima e regiões que, se perdermos, provavelmente poderemos buscar novas regiões de fundo ainda, quem sabe aí nas próximas semanas. Então, vou falar um pouco também sobre os indicadores de sentimento, sobre regiões importantes de liquidez no mercado, que o preço tende a ser atraído. Vou falar se esses indicadores de sentimento estão alinhados com a alta que tivemos ontem, se a alta foi alinhada com os indicadores de sentimento. Falar um pouco no final do vídeo sobre o calendário macroeconômico e um pouco ali para tentar entender como as pessoas estão precificando essa guerra, o pânico que está girando em torno dessa guerra, analisar um pouco as estatísticas ali do Polymarket. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Está começando aqui com o Bitcoin, já no tempo gráfico de 4 horas. Eu havia trazido, quem me acompanha aqui sabe que eu já havia trazido esse canal de baixa que tende a maior probabilidade de romper para cima. De fato, rompeu. Eu havia também antecipado que essas regiões do 4 horas era altamente improvável que o Bitcoin rompesse, essas médias de 200 períodos do 4 horas fossem rompidas de uma vez e que ele viesse buscar níveis mais acima, próximos ali, antes que viesse um possível reteste. De fato, foi o que aconteceu. Inclusive, se eu falei isso também nas minhas redes sociais, então se você não me segue lá, eu deixo o convite, @monetize seu dinheiro, Instagram, TikTok, Facebook, as mídias sociais, as minhas redes sociais são novas, mas eu tenho certeza que é um conteúdo de qualidade que vai acrescentar muito na análise de vocês. E eu já deixo o convite também, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, dá o like, para mim vai me ajudar demais, eu vou ficar muito grato a você, para vocês não custa nada, é só dar um clique e dar um like, aí siga as análises que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí nas análises de vocês também. Então é isso, o Bitcoin estava nesse padrão, rompeu para cima, veio, retestou novamente, encontrou suporte onde deveria encontrar suporte, onde eu havia dito que o Bitcoin precisava de encontrar força exatamente essas regiões, US$ 66 mil, não poderia perder essas regiões, fez um falso rompimento, ó, e em seguida ele encontrou força e veio novamente testar essas médias nesse período que está agora. Então basicamente é isso, o Bitcoin está brigando nessas médias, o que seria a maior probabilidade nesse momento é que ele continue lateralizando dentro desse padrão aqui, dessa região entre a média móvel simples e a exponencial, após posteriormente sim ele vir encontrar um destino, um rumo. Dois pontos mais importantes para acompanhar. Esse 65, US$ 66 mil é o ponto mais importante. Se o Bitcoin perder essas regiões, que foi uma região que teve muita entrada de open interest, eu vou mostrar na próxima parte do vídeo também, se perder essas regiões, aumenta a probabilidade, aumenta exponencialmente a chance do Bitcoin voltar a testar os últimos fundos aqui, dos 62.500, ou em casos mais extremos, até novamente voltar à base desse canal de baixa, nessa cunha megafone de baixa, e vir, querendo ou não, vir, voltar a testar essa base desse canal, que seria próximo dos fundos agora, atual desse ano, né, os US$ 60 mil. E eu não descarto a possibilidade, obviamente, de uma formação de um novo fundo, embora eu não ache a maior probabilidade que isso venha a acontecer, e eu vou dizer o porquê na próxima parte do vídeo. É, eu ainda acredito que a maior probabilidade é que o Bitcoin encontre força nessas regiões, rompa e venha buscar essas médias, essas regiões acima. Esse gap do CME é uma região que eu deixei marcada aqui, é um gap do CME que ficou aberto. Basicamente, esses gaps tendem a ser fechados nos próximos dias após a abertura desse gap, e ficou esse gap aqui, ó, nessa região. Né, foi formado no dia 1º de fevereiro, quando abriu o mercado em uma queda muito forte, fechou parcialmente dele e aí caiu mais. Então tem essa região a partir dos 80 mil até próximos aqui dos US$ 85 mil. Então eu acredito que existe sim uma boa probabilidade do Bitcoin fechar esse gap aí nos próximos dias. Eu acredito que é mais provável que ele venha fechar esses gaps primeiro, para quem sabe novamente trazer mais quedas, quem sabe vir retestar os fundos 60K ou algo do gênero. Eu ainda continuo acreditando nessa probabilidade, porém não se trata de saber para onde o ativo vai. Eu sempre digo isso. Se você está assistindo hoje, é a primeira vez que você assiste o meu vídeo, a ideia aqui não é adivinhar para onde o ativo vai, é ter uma estratégia definida. Então, a minha estratégia é clara. Eu vou rebalancear meu caixa se o ativo, de fato, romper essas regiões de 75, vim buscar essas regiões do gap do CME, ele vai entrar em confluência também com essas médias desse período aqui do diário, que eu acredito que essas médias vão continuar abaixando aqui e vai praticamente entrar em confluência com esse gap aqui do CME quando eles forem fechados, né? Quando ele for fechado. Então, eu vou
estar aportando novamente, eu vou estar rebalanceando meu caixa nessas regiões. Se os indicadores de sentimentos estiverem favoráveis, eu vou rebalancear meu caixa, eu vou fazer parte de realização de parte de investimentos que eu fiz, né, nesse momento de queda. Eu vou rebalancear meu caixa para me preparar, quem sabe, para momentos mais de queda, se houver. Se o ativo não vier para essas regiões acima agora desse gap que eu estou acreditando que vai acontecer, e ele vir perder os fundos dos 60 mil dólares, eu volto a pensar em comprar em uma retração mais forte aqui de Fibonacci. Quando eu pego o tempo gráfico de 3 meses, eu traço uma Fibonacci desde o fundo, né, do movimento, desde ali de 2023, onde começou o nosso bull market, e eu voltaria a comprar caso o Bitcoin viesse perder esses fundos aqui dos 57 mil dólares, perdesse os fundos 60 mil, perdesse, chegasse próximo das regiões ali, perdendo 57, quem sabe vir buscar patamares abaixo ali próximo dos 50 mil dólares, é onde eu voltaria a estar comprando Bitcoin caso ele volte para esse patamar. Se ele não voltar para esse patamar, eu voltaria a estar comprando aqui, ó, próximo de 50 mil. Caso mais extremo, eu não acredito, mas acho que os 50 mil já seria um ponto bem provável, caso perca esses 60 mil. Então é onde eu voltaria a estar comprando novamente o Bitcoin se ele voltasse para essas regiões, né? Então, minha estratégia está traçada, eu tenho a minha análise, eu traço a minha análise, mas a minha estratégia de investimento já está traçada. Então, se eu acertar, vai ser positivo, porque está indo de acordo com o que eu espero. Se eu errar, não é um fato negativo, porque eu também sei o que eu vou fazer caso o ativo vá contra as minhas expectativas, contra as minhas análises. Por isso que eu digo que é muito importante que você trace a sua estratégia, independente de para onde o preço vá, você tenha já o seu plano traçado do que fazer. Então, basicamente é isso. Acredito que o Bitcoin vai encontrar uma certa dificuldade em romper essas médias nesse período, porque isso já aconteceu, historicamente já acontece, quando o Bitcoin perde as médias nesse período, em qualquer tempo gráfico, é extremamente complexo ele romper novamente, ele encontra certas dificuldades, ó, e perdeu essas médias praticamente em outubro do ano passado, e desde então todas as tentativas foram frustradas, né? Até aqui no início do ano, em janeiro, conseguiu romper, porém o pessimismo do mercado voltou e perdeu novamente essas regiões, e, enfim, está testando novamente. Então é uma região difícil, é uma região de resistência que o Bitcoin tende a encontrar dificuldade. O mais importante é que o Bitcoin consiga se manter nessas regiões agora, que ele não perca esse fundo aqui que foi deixado em 65 mil dólares para não vir testar novamente os fundos. Se o Bitcoin encontrar um pivô de alta acima dessas médias de 200 período de 4 horas, entra uma maior probabilidade de ele vir buscar essas regiões acima aqui, próximo das médias de 200 período do diário, que vai entrar em confluência também com esse gap do CME. Por que eu acredito que se o Bitcoin conseguir romper essa região de 75, ele pode chegar lá de uma maneira muito rápida. Tem um vácuo de negociação, quando eu analiso aqui os indicadores do CoinGlass, nota que existe um vácuo de negociação aqui, ó, entre os 79 até os 85 mil dólares praticamente, é um vácuo no preço que, se o ativo encontrar força para chegar nessas regiões, ó, aqui tem bastante liquidez, perto de 75 mil dólares já tem uma certa liquidez, vai de fato sim encontrar uma resistência, mas o Bitcoin conseguindo romper essas regiões, 76, 77, não tem muita liquidação nessa região, não é uma área que teve muita negociação, até por conta disso entra no confluência com o gap do CME. Então poderia trazer uma valorização muito rápida para o Bitcoin até a casa dos 85 mil dólares novamente. É nítido aqui, ó, que a partir dos 80 até 85 tem esse vácuo. Então seria muito provável que o Bitcoin voltasse para essas regiões aqui dos 85, né, que entrariam em confluência com essas médias também, que estão baixistas e entrariam basicamente ali na mesma região. Então os pontos de resistência muito forte que o Bitcoin encontraria após esse rompimento aqui de 74, 75, já é aqui próximo da casa dos 90 mil dólares. E eu acredito que o Bitcoin pode chegar nessas regiões de uma maneira muito rápida, caso encontre forças agora para romper esse 75, por conta dessas questões que eu já trouxe para vocês, né? Então, um cenário macroeconômico que venha a ajudar também, o Bitcoin tecnicamente já está mais forte que a Nasdaq, ó, o Bitcoin está buscando mais força que a Nasdaq nos últimos dias. Eu havia também trazido essa possibilidade, que ele estava em níveis muito extremos de desvalorização, ó, há alguns meses, basicamente desde junho do ano passado, estava em uma desvalorização muito grande. O Bitcoin, quando ele se desvaloriza muito diante de um ativo como a Nasdaq, a probabilidade de ele encontrar um suporte e voltar a ter uma valorização significativa aumenta muito, porque isso já aconteceu em outros ciclos. Foi aqui em 2020, depois se valorizou demais, foi aqui também em 2022, depois se valorizou muito, e aqui também em 2018. Então, todos esses cenários entram em confluência, né? E eu acredito que o Bitcoin pode estar próximo diante dessa sobrevalorização, supervalorização diante da Nasdaq, diante do ouro, que também está sobrevalorizado em relação ao Bitcoin. Tudo isso eu trouxe já no meu canal aqui algumas vezes, tanto o ouro quanto a prata, eles estão em regiões já estressadas de sobrevalorização diante do Bitcoin, e qualquer movimento de desvalorização desse ativo, que por mais que fosse um simples pullback, uma simples correção até umas médias importantes aqui, essa de 200 período, por exemplo, esse é o gráfico da prata contra o ouro, já seria uma valorização do Bitcoin até de
50% a mais do que a prata. A mesma coisa do o ouro aqui também, uma correção desse ativo frente ao Bitcoin já poderia trazer uma valorização até de 30% a mais. Então, isso eu estou acompanhando há alguns dias e é mais um insight que faz eu acreditar que o Bitcoin pode estar próximo desse movimento, né? Que seria um movimento também de short squeeze, né? Tem muito mais liquidez acima. Quando eu analiso aqui, ó, nos tempos gráficos de 3 meses, eu vejo muito mais dinheiro acima para ser liquidado, para ser buscado do que em regiões abaixo. Ó. No tempo gráfico de 6 meses, que você exclui bastante ruído, olha como tem um interesse absurdo nessa região aqui dos 98 mil dólares, né? Tem muita liquidez acima e aqui, ó, esse vácuo de negociação, como eu já havia trazido, mas na região abaixo, ó, praticamente não tem nada. Então, é mais um motivo que eu acredito que existe a probabilidade do Bitcoin voltar a testar essas regiões acima aí nas próximas semanas, quem sabe nos próximos dias, né? Analisando os indicadores de sentimento, eu tenho um sentimento confirmado, eu estou tendo um aumento do preço com um leve aumento de Open Interest, não está sendo algo muito forte, né, como já foi, na verdade 3% no tempo gráfico de uma hora não é algo muito relevante, porém, pelo menos o Open Interest não está caindo. Nota quando a gente olha no tempo gráfico maior aqui do diário, nós tivemos bastante Open Interest, ó, nesse último movimento de alta que o Bitcoin encontrou força ali próximo da casa ali dos 66 mil dólares, a gente teve um aumento de Open Interest interessante, ó, pelo menos quando eu analiso aqui, teve pelo menos 18% de alta de Open Interest. Então, isso é positivo. Então, quando o ativo subiu, teve entrada de Open Interest e quando ele corrigiu nesse movimento, nesses últimos dias, teve essa pequena correção, o Open Interest também caiu. Ó. Nota que o Open Interest também caiu quando ele corrigiu nesses últimos dias. Então, isso é legal, isso é positivo, mostra que o preço, essa correção está sendo saudável, e está sendo sim só um movimento de correção, oportunidade para quem ficou de fora, né? Estamos tendo queda nos longs e short novamente. Havia tido uma piora no dia de ontem, né? Posteriormente, após a valorização do Bitcoin, o Bitcoin acabou se valorizando e o Open Interest caindo, os longs de short caindo, ou seja, o preço subindo e as pessoas acreditando mais no short. Então, isso é positivo, traz sim um insight de acreditar que a alta pode estar continuando nos próximos dias. Porém, precisamos que tenha mais entrada de Open Interest, que de fato esses 3% aqui ainda é muito tímido, precisamos de mais valorização, precisamos de mais entrada de Open Interest com essa valorização. Porém, só o fato do preço cair, o Open Interest também cair, nos traz insights em acreditar que podemos estar sim diante de um movimento de correção saudável. Legal? Analisando os indicadores de sentimento do TRDR, que eu gosto de estar acompanhando, esse aqui é os indicadores que eu tenho como o de compras, né, das sardinhas, eu deixo programado esse gráfico aqui para ser executadas as ordens até 1K a mercado. Então, todas as ordens até 1K a mercado da Binance, esse gráfico me mostra. Então, o que nós precisamos ver aqui? Nessas últimas horas, nós estamos vendo elas vendendo. Fato positivo, porque, via de regra, quando nós temos uma subida do preço, junto com a subida das sardinhas, as sardinhas comprando muito, existem dois pontos. Podem estar ocorrendo um movimento de short squeeze, que, ao meu ver, foi o que aconteceu aqui. Ó, elas compraram com muita força nesse movimento de alta, mas não foi de fato uma compra porque elas estavam otimistas e estavam comprando. Ao meu ver, um movimento de compra assim muito brusco foi um movimento de short squeeze, que o preço subiu muito forte, muito rápido, e elas foram obrigadas a pagarem mais caro. Quando você shorta um ativo, você é obrigado a comprar o ativo. Quando você longa um ativo, você é obrigado a vender, tanto no lucro ou no prejuízo. Então, ao meu ver, elas estavam em um short, um movimento de short, muito forte, shortando, acreditando que o mercado iria cair, e o ativo acabou subindo muito rápido e elas foram obrigadas a fazerem compras a mercados de uma vez, e eu acredito que foi esse movimento que foi muito íngreme aqui, né, de compra. Posteriormente, nós estamos tendo sim um movimento de compra dela, e nota que quando elas estão comprando nessa escala, basicamente o ativo tende a ir na força contrária, né? Basicamente elas tendem a comprar nos lugares errados, servem de liquidez para os grandes investidores. Então elas basicamente comprou no topo aqui de 74 mil, o ativo começou a cair e elas continuaram comprando. Então eu preciso ver mais pessimismo da parte delas, elas vendendo como de fato estão começando a fazer isso aqui nas últimas horas, para eu começar a ver o ativo respirando, tendo mais fôlego para subir. De um modo geral, esse indicador também está positivo, não está ruim, porque quando teve essa queda, de fato, elas compraram, isso é ruim, porém, agora que o ativo está querendo voltar a subir, encontrou o suporte ali nas regiões dos 65, 66 mil dólares, elas estão começando a vender. É como se elas estivessem vendendo todo esse movimento que o ativo caiu, elas compraram, e o ativo volta a subir, elas começam a vender meio que no 0 a 0, realizar prejuízo, e elas acreditam que o ativo encontrou um topo. Então, na maioria das vezes que eu vejo o ativo subindo,
como está subindo agora, e as sardinhas vendendo, são 2 pontos. Ou elas estão vendendo ali para sair no 0 a 0, ou elas estão vendendo porque acreditam que chegou num topo, ou elas acreditam que estão vendendo ali para ter um prejuízo menor. Então, essas vendas delas é o que dá liquidez para o mercado continuar subindo, porque em via de regra, novamente, quando o ativo chegar nos 80, 85, 90 mil dólares, elas vão voltar a comprar e elas vão servir de liquidez mais uma vez para os grandes investidores. Então a gente tem que sempre tentar ir contra as compras das sardinhas, né? Essa é a leitura que eu tenho desse indicador de sentimento. Então, para finalizar, eu quero estar analisando um pouco aqui sobre esse cenário, né, macroeconômico. Eu ainda vejo muito pânico nas pessoas e o Bitcoin está muito forte diante desse pânico, né? Porque, basicamente, um possível cessar-fogo, né? As pessoas estão precificando até 30 de abril um possível cessar-fogo, 56%, mas ainda está bem equilibrado, né? Ainda existe muita gente pessimista. 31 de maio, 65% das pessoas acreditam que haverá um cessar-fogo, mas ainda assim é algo tímido. A maioria de fato acredita, mas ainda tem 35% das pessoas bem pessimistas. Então o mercado ainda está muito pessimista, basicamente já acredita, né? 31% só acredita que vai ter esse cessar-fogo agora em março, né? A gente não está nem falando do final da guerra, é simplesmente um cessar-fogo. Então, apenas um terço do mercado acredita que haverá esse cessar-fogo em março, então nós estamos no dia 10, então tem mais 10 dias, mais 20 dias, as pessoas acreditam que pelo menos nos próximos 20 dias ainda estará em guerra. Isso, ao meu ver, é positivo, eu sempre trago isso, porque quanto mais pânico no mercado, melhores oportunidades são surgidas. E nesses momentos de pânico, os momentos que você constrói o maior capital para o médio e longo prazo. Então, foca no longo prazo, que a chance de você se sair bem nesse movimento é muito grande. Em qualquer movimento de um possível tweet do Donald Trump, como foi ontem, ele afirmou que estava próximo do fim da guerra, já foi suficiente para trazer uma certa euforia para o mercado, né, no dia de ontem, e o Bitcoin já estava forte, foi até um motivo a mais para o Bitcoin ainda permanecer mais forte no dia de hoje. Está corrigindo um pouco agora, está próximo de 69 mil dólares, mas já estava na casa de 70 mil, 71 mil hoje, eu acredito que ele bateu nessas regiões hoje. Enfim, o cenário negativo, as pessoas pessimistas, ao meu ver, é oportunidade no médio e longo prazo, e quando nós analisamos aqui pelo Polymarket, a gente ainda vê muito pessimismo no mercado. Não o bastante, ainda temos uma semana extremamente importante, né? Vamos ter divulgação da inflação dos Estados Unidos, o CPI amanhã. O CPI não é a inflação favorita que o Fed acompanha, que o Fed acompanha que é predileta dele, é só na sexta-feira 13 que vai sair, que é o PCE. De qualquer forma, amanhã, por volta das 9h30 da manhã, já aguarde volatilidade. É muito provável que esses dados da inflação já tragam volatilidade para o mercado. E ainda assim, na sexta-feira, que ainda é a semana o dia mais importante, que vai ter o PCE, que é o que o Fed acompanha, para acompanhar como está evoluindo a taxa de juros, como a taxa de juros está performando. Perdão, como está a inflação ao consumidor, e isso automaticamente já interfere nas taxas de juros sobre um possível corte de juros ou não. E tem o PIB também trimestral, que é outro fator importante que os Estados Unidos acompanha, que o Fed acompanha para a tomada de decisões aí sobre possível corte de juros ou não. Então essa semana é uma semana extremamente importante com os dados da inflação e a semana importante diante dessa guerra, né? A guerra está de fato tomando conta dos investidores. Os investidores não gostam de incertezas e, de fato, todo esse movimento de incerteza vai gerando dúvida, vai gerando pânico no mercado e, ao meu ver, são as melhores oportunidades de investimento. Agora, os futuros aqui do S&P 500 e a Nasdaq estão médios, né? Estão menos de 0,5% de queda, a Nasdaq 0,3%. Então, honestamente, o mercado está estável. Como é que está o petróleo? O petróleo agora está com uma valorização de 3% futuros, né? Ontem chegou a se valorizar muito, porém, após o Twitter do Trump, chegou a valer aqui a 114 dólares, é isso? 114 dólares, estava num padrão extremo. Após o Twitter do Trump afirmar que a guerra poderia estar próxima, já teve uma correção absurda ali, né? Do topo até as regiões anteriores, agora caiu 20%. Enfim, eu acredito que todo esse cenário de pânico, de medo que o mercado está passando, já vai estar próximo de um fim, até porque quando eu analiso também aqui se analisarmos o RSI do tempo gráfico aqui do semanal do petróleo, já está muito sobrevalorizado, né? Então seria totalmente normal se tivesse uma correção para dar uma resfriada aí no movimento, até quem sabe para ter mais valorização, mas eu acredito que já está próximo ali de um resfrio, tanto é que teve sim já de fato uma desvalorização no dia de ontem até hoje, né? De pelo menos ali 21%. Então vamos estar acompanhando isso aí nas próximas horas, para os próximos dias. Os pontos mais importantes que o Bitcoin precisa se manter para quem está bullish com o mercado, quem está apostando na alta, quem está alongando, é esses 66 mil, 65 mil dólares, a região mais importante. Se o Bitcoin perder essas regiões, que teve muita entrada de open interest naquela região, que foi já defendida por 2 vezes e encontrou força, se o Bitcoin voltar para essas regiões e não conseguir encontrar força, a probabilidade do Bitcoin buscar os 60k novamente, até com esse cenário todo de pânico global, é muito grande.
No entanto, se romper esses 74, 75 mil dólares, eu vejo o Bitcoin atingindo patamares ali próximos dos 85 de uma maneira muito rápida, por conta de todas essas questões que eu disse, do gap do CME, esse vácuo de negociação, regiões de liquidez acima que o ativo tende a buscar. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, me segue aqui e eu vou ficar muito grato aí se você deixar um comentário também, vai poder me trazer um feedback aí onde a gente precisa de estar melhorando, o que está legal, o que está positivo, legal? E a gente vai dividir conhecimento também. Então é isso, a gente se vê numa próxima análise.